Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa casinha, né? Carinhosamente chamado. Quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Pela origem da casa, que começou numa pequena casa de madeira, né? Lá do outro lado, né? No centro, né? Como o pessoal fala aqui, né? E que ficou apelidada como casinha, né? Carinhosamente ficou apelidada como casinha. Então, bem-vindos à nossa casinha. Hoje, só, enfim, fazendo um comentário, né? Eu não sou palestrante, nada, né? No máximo expositor. Então, hoje eu vou expor um tema relacionado à questão da transição planetária, né, que nós estamos passando, e o papel dos espíritas, né? Nós que estamos aí, que já fomos apresentados ao espiritismo, né? O papel esperado da gente nesse processo, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né? A gente fala assim, transição planetária, né? Que trem é esse, né? O povo de Minas, né, que fala muito do trem, né? Que trem é esse de transição planetária, né? Transição, como o nome já fala, né, é uma mudança, né, de uma situação atual para uma situação futura, né? A transição, ela está aqui no meio, né? Ela está acontecendo. Não, ainda existem aspectos da situação atual, né? Começam a aparecer alguns aspectos da situação futura, mas as coisas estão mudando, elas estão transicionando, né? Estão acontecendo no processo ainda. E no caso em questão, a gente está falando aqui de transição planetária, né? Quem também, enfim, no Espiritismo, né? Nós temos tipos de mundo, né? Muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 3, né? É isso? Tá. Então, capítulo 3, muitas moradas na casa do meu pai, e nós temos tipos de mundo, né? A gente tem os mundos primitivos, né? Onde a moral, enfim, é muito rude, vamos dizer, pouquíssimo desenvolvida, né? São mundos onde impera realmente o sofrimento, né? Onde imperam, vamos dizer, muitas dores, né? Vamos dar um exemplo aqui só para ilustrar. Imagina a pré-história, né? Aquilo era um mundo primitivo, né? Tinha conforto, tinha moral desenvolvida lá, tinha tudo, não tinha nada, né? Então, aquilo é um tipo de mundo primitivo, né? Tem um mundo de provas e expiações, que esse mundo é o planeta Terra, essa fase que nós estamos vivendo hoje, né? De provas e expiações, onde prevalece ainda o sofrimento, né? Sobre o bem, né? E que nós estamos todos aqui, vamos dizer, passando por isso, né? E eu vou falar só do próximo mundo, que é o mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, né? Bom, e enfim, o que significa isso, né? Então, primeiro, o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos aqui nessa reencarnação, né? Nesta vida atual, né? O que a gente está fazendo habitando um mundo de provas e expiações? Pô, justo eu não podia me colocar no mundo de regeneração? Eu sou bacana, eu sou uma pessoa legal, o que eu estou fazendo aqui, né? Me colocar no mundo errado? Não. Nós estamos exatamente no local certo, no mundo certo. Tá? No mundo espiritual não tem mal entendido. Né? Se aqui estamos ainda morando no mundo de provas, habitando um mundo de provas e expiações, é porque nós somos merecedores de tal fato. Então, por que a gente está aqui ainda? Por que a gente já não é? Porque, vamos dizer, nós estamos falando que a Terra está passando esse processo de transição, mas já existem outros mundos de regeneração, né? Mas estamos falando da Terra especificamente. Mas por que a gente habita, então, a Terra e não habita um mundo de regeneração, um mundo feliz, né? Se a gente for extrapolar um pouquinho mais. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E nós estamos muito mais próximos, vamos dizer, dos erros, da imperfeição, né? Do que de uma situação de um mundo de regeneração, né? Ou seja, nós estamos em casa. Falando uma palavras muito simples, nós estamos em casa habitando um mundo de provas e expiações, né?
Mas aí o mais desavisado, né, que chegou agora no Espiritismo, né, ligou lá, entrou na palestra agora, na palestra, desculpa, na, no link, né, do que nós mandamos aí, agora, lá no Google Meet. Falei, mas espera um pouquinho, eu sou tão bacana, eu sou tão legal, tem um equívoco nisso tudo. Não pode ser. E não estou falando que nós somos uma praga, que a gente só tem coisa ruim. Eu só estou falando que no nosso atual estágio evolutivo, a gente ainda tem mais coisas negativas do que positivas, tá? Mas uma coisa boa é que nós temos todas as condições de evoluirmos e fazer parte dessa transição, ajudando, migrando de uma situação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, contribuindo para que esse processo aconteça, né? Bom, tá bom, Paulo. Então fala aí, o que eu preciso fazer? Olha, digamos assim, talvez uma primeira coisa importante que nós já estamos fazendo é que nós estamos aqui, né? Sexta-feira à noite, né? Tá bom, tá frio, né? Mas sexta-feira à noite podia estar num barzinho, podia estar numa roda de amigos, podia estar comendo aí uma comida quente, né? Que agora que com esse frio a gente come mais, né? Sabe? Eu podia estar fazendo um monte de outras coisas, aos olhos de muita gente, mais interessante do que estar aqui dentro de uma casa espírita ou, enfim, nas suas casas, né? Assistindo uma exposição a respeito de um tema espírita. E nós estamos aqui, né? A gente preferiu estar aqui do que estar fazendo outras coisas, né? Então, a gente que já adentrou o espiritismo, vamos colocar dessa maneira, né? A gente tem um papel importante nessa transição. Porque como a gente tem os conhecimentos que a doutrina nos traz, sabe? A gente tem meios de contribuir de uma forma muito importante para que essa fase aconteça e que nós possamos ser fatores determinantes dessa mudança, né? Que a gente, à medida em que a gente vai se transformando, né? E aí, voltando aqui um aspecto dentro do espiritismo, né? A gente fala muito de reforma íntima, né? De novo, o que é essa tarde reforma íntima, né? Essa tarde reforma íntima é a transformação interior da gente, procurando a cada dia ser melhor do que tem sido até então. A cada dia se modificar, ser merecedor de que boas coisas aconteçam com a gente pelo esforço que a gente faz na nossa transformação. Bom, então como que é isso, Paulo? Estou interessado. Estou no lugar certo, na hora certa. Estou interessado. Como é que faz? Gente, ser caridoso. A caridade é a mãe de todas as virtudes, né? Quando a gente fala de ser caridoso, a gente abrange tudo. Bom, ser caridoso. Para de fazer fofoca. Eu sei que fofoca para muita gente é um esporte, né? Vamos dizer, agradável, né? Quem não gosta de fazer uma fofoquinha, né? Uma coisa ou outra, né? Para de ficar, para de ficar provocando as pessoas. Para de ficar criando conflito, criticando. E olha, e aqui eu tenho que fazer uma autopenitência, porque eu, como todo bom brasileiro, né, adoro futebol, né? E adoro falar de futebol, né? Só que aí, já tem gente aqui que já está tirando sal, tá vendo? Não pode fazer isso, André. Não pode. Esse negócio de tirar sarro, não pode, não pode, porque a gente está criando uma energia negativa. Quando você tira um sarro assim, a outra parte fica irritada, né? Então, não pode. Eu sei que não pode, mas a gente faz. Mas a gente tem que tentar respeitar o sentimento daquela pessoa que está chateada, né? A gente não vai virar santo nessa reencarnação, mas a gente tem que procurar entender e ir diminuindo, né, aqueles comportamentos que a gente tem que traga o desequilíbrio ou que traga o sofrimento, vamos dizer, não, o caso de sofrimento é uma brincadeira, né, mas que traga o sofrimento do semelhante, né. A gente tem
de procurar a cada dia se lapidar, de cada dia se tornar melhor, né? A gente vê muita coisa que a gente critica, né? Enfim, eu gosto de dar exemplos só para ilustrar conceitos, né? Mas, enfim. Vamos dizer, a gente, às vezes, muita vez, a gente vê notícia na televisão. Primeiro, televisão, a gente vê muita coisa ruim, né? Televisão, internet, tudo tal. Por quê? Porque coisa boa não dá ibope, né? Entendeu? Uma coisa ruim dá clique, né? E clique rende dinheiro nesse mundo doido que a gente vive, né? Quando a pessoa vai lá na internet e clique, clique, clique. Pela quantidade de clique, as pessoas ganham dinheiro, né? Olha que mundo doido. Hoje tem os influencers. Quanto mais clique eles têm, mais dinheiro eles ganham. E não quer dizer que eles estão falando coisa boa, não. Às vezes eles falam coisa ruim, né? Porque as pessoas, as coisas negativas, as coisas ruins chamam a atenção, né? Se é uma notícia boa, que legal, né? Uma notícia boazinha, tudo é que legal. Agora, se é notícia ruim, nossa, aconteceu isso, tem que lá para ver a notícia ruim, né? Então, a gente vive hoje num mundo em que a gente se compraz, a gente gosta desse tipo de situação, né? Só que tem horas que vamos dizer, a gente gosta de ver a desgraça quando é dos outros, né? E quando a desgraça é com a gente? E quando é a gente que está sofrendo? Quando é a gente que está acontecendo? Aí a gente não gosta, né? Entendeu? Então, a gente deveria ter esse tipo de sentimento, sabe? De procurar não fazer para o nosso semelhante aquilo que a gente não queira que seja feito para a gente, né? Quais são os ensinamentos? Amai o vosso próximo, né? Por que que a gente pode ter prazer de ver o sofrimento alheio, né? Isso vem enraizado, né? Isso vem enraizado nas crianças, né? Nas crianças, às vezes você, colégio, alguém lá, sei lá, um menino. Gente, isso também acontecia na minha época, tá? Eu só estou falando uma coisa que acontece há muito tempo, mas só para ilustrar de novo. Alguém caiu no chão, levou um capote. Caiu no chão lá. Coitado, tá todo machucado lá no chão do capote que levou, né? Tem muita gente que, ao invés de ir lá ajudar, socorrer, tá dando risada. Oh, você viu o capote? Olha só a nossa mentalidade. E isso a gente traz para toda a nossa vida. Enfim, de novo, eu estou usando exemplos berrantes aqui só para ilustrar o tema que eu estou querendo colocar, né? Que a gente tem que ter prazer na prática do bem e não na prática do mal, em nada que vai afetar o nosso semelhante de tal maneira que vai trazer sofrimento para ele. Os conflitos, né? Às vezes, quem não tem aqui uma pessoa que a gente fala assim, não vou com a cara daquela pessoa. Né? Quem não tem? Quem durante a vida toda, né? Eu vou falar durante a vida toda, vou ser bonzinho, né? Porque se falar atualmente, né? Fica muito pesado, né? Mas vou falar que vamos dizer, durante a vida toda não teve algumas pessoas que passaram pela nossa vida, nossa, eu não gostava daquela pessoa de jeito nenhum, só que lá, tal. Aquela pessoa faz isso, faz aquilo, outro, né? Vocês já repararam que geralmente, quando a gente tem esse tipo de sentimento, esse tipo de, vamos dizer, de reação, é que aquela pessoa tem os mesmos defeitos que a gente tem. E que a pior coisa para a gente, dentro desse cenário, é ver o nosso defeito repetido nos outros. A gente fica doido. Estou falando alguma mentira aqui? Ou acontece também com vocês? É só comigo que acontece ou acontece com vocês também? É só comigo? Bom. Puxa, desculpa, então vou ter embora. Estou no lugar errado, tema errado. Gente, o papel da gente nesse processo de transição é exatamente romper com tudo isso que eu estou falando, sabe? É procurar fazer pelo nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito pela gente mesmo, sabe? É ajudar o nosso semelhante, é entender aquele semelhante com o qual a gente tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? Sabe? Não é a gente não vai, quando a gente fala de amar o nosso semelhante, né?
tem que ser bem entendido, né? E porventura hoje, né, acabamos de ter uma conversa nesse sentido, amar o nosso semelhante. Quando você ama alguém que você gosta, é fácil. Né? O tipo de amor que você tem por um amigo, que você gosta muito, né? Por um companheiro, uma companheira, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu marido, tudo bem, né? Agora, quando você amar alguém que só te traz problema, que só fica te cutucando, 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 entendeu? Evidentemente, a gente tem que entender que esse amar é no sentido de não vibrar negativamente por aquela pessoa da mesma forma como ela faz com relação a gente. Isso é o amar, sabe? O amar é fazer uma oração por aquela pessoa, que essa pessoa consiga se entender e consiga ter a percepção do mal que ela causa e que ela possa entender que isso realmente é uma coisa nociva, prejudicial para ela e ela se modificar, que ela possa ser tocado pelo plano espiritual, pelos mentores dela, né, pelo anjo guardião dela, que ela possa ser sensibilizada para o mal que ela tem causado para todos que a cercam e para ela mesma. Né? No Espiritismo tem uma coisa que chama a lei de causa e efeito. Né? Vamos dizer, tudo aquilo de bom e de ruim que você causou, isso vai ter um reflexo na sua vida. Nas suas vidas, melhor dizendo. Né? Às vezes, acontece alguma coisa, uma pessoa super boa, tudo tal, acontece uma desgraça com ela, um mal lá, sei lá, perde um ente querido. A pessoa fala assim, nossa, mas eu não merecia isso, eu sempre fui uma pessoa boa, tudo tal, né? Ai, cadê a justiça, né? Cadê a justiça divina nisso? Não, gente, nós vivemos outras vidas. Nós temos a reencarnação. Então, às vezes acontece algumas coisas com a gente nesta vida que a causa não está aqui. A causa está em vidas anteriores. Mas acontece aqui. Porque Deus existe a justiça divina. Nada que nos aconteça de bom, de ruim, é por acaso. Se a gente causou algum desconforto, algum problema em outras vidas, e a gente espia, a gente sofre nessa, em função do que a gente apontou nas outras vidas, isso é causa e efeito. Porque Deus é pai e ele é justo para todos os seus filhos. Né? Não tem, ninguém vai ser privilegiado. Ninguém vai fazer um mal que vai passar impune para sempre. Ao mesmo tempo que ninguém que vai plantar um bem não vai colher os resultados desse bem que foi plantado, foi feito no passado. Né? Então, a gente tem que entender tudo isso dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo. Se a gente quer, se eu fizer aqui uma pesquisa, né? Vamos levantar a mão, quem quer viver num mundo melhor do que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde o bem prevaleça sobre o mal, onde as pessoas são predominantemente felizes, né? Quem quer mudar para esse mundo? Levanta a mão, né? Quem quer ficar aqui, deixa do jeito que está, não precisa levantar a mão não, né? Se eu fizer essa enquete aqui, eu acho que vai ter muita gente de mão levantada, né? Só que, de novo, dentro da justiça divina, nós temos que ser merecedores. A gente tem que fazer o porquê. E se a gente não está plenamente feliz em habitar o tipo de mundo que nós habitamos, e nós gostaríamos muito de que este mundo, falando aqui do nosso próprio planeta Terra, vamos falar uma coisa assim bem mais próxima, né? Eu falo em mundo, fica meio no vago, vamos falar do planeta Terra. Se a gente quer fazer com que o planeta Terra mude e deixe de ser um mundo de provas e expiações, onde ainda nós temos a predominância do sofrimento, e queremos que ele se transforme num mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, nós temos que dar a nossa contribuição. Então não adianta a gente só ficar olhando e criticando. A gente tem que fazer ser por conta, a gente tem que ser merecedor. E como é que é fazer por conta e ser merecedor? É fazer essa análise interna da gente, essa reforma íntima. Né? Ver tudo aquilo que a gente faz para os nossos semelhantes, que trazem sofrimento, dor, que impacta negativamente a vida das pessoas,
E eu vou falar uma coisa aqui, não é só ação, hein? Não é só pensamento, tá? Porque também já aprendemos aqui na doutrina espírita da força do nosso pensamento. Nós emanamos energia para o nosso pensamento, entendeu? A gente, quando a gente vibra positivamente, a gente está emanando um tipo de energia que vai minimizar esses conflitos entre nós e por quem nós estamos vibrando positivamente. Quando a gente faz uma oração, né? Não só numa oração, a oração é aquele momento que a gente para, eleva o nosso pensamento ao plano espiritual, a Jesus, a Deus, e a gente pede, né? Mas quando a gente tem só um pensamento dirigido a uma pessoa, tá? Isso também tem a sua força, tá? Então, vamos policiar os nossos pensamentos também. Vamos vibrar positivamente. E se é aqueles que são pedra no sapato, que são nosso calcanhar de Aquiles, né? Não vamos vibrar negativamente. Sabe? Vamos fazer uma oração pedindo que ele enxergue seus erros, né? Que ele possa ver onde está errando, como está afetando as pessoas negativamente, né? E vamos fazer na nossa oração também pedindo força para a gente não vibrar negativamente contra aquela pessoa. Porque nós temos uma herança de outras e outras reencarnações, né? Essa aqui é a nossa melhor versão. A reencarnação que a gente está vivendo agora é a nossa melhor versão. É onde nós conseguimos chegar em termos de evolução. Né? O espírito não regride a evolução do espírito. A gente pode ficar estacionário. Né? Então, hoje, a gente vive a nossa melhor versão. O que nós conseguimos chegar em termos de evolução é o que nós somos hoje. Né? Mas nós somos, existe a lei do progresso. Né? Então, nós estamos sempre melhorando. Né? E tem a lei do trabalho também. Como é que você progride sem trabalho? Né? Na espiritualidade, não tem almoço gratuito. A gente tem que conquistar as coisas. Né? Então, procurar, enfim, evitar os conflitos, procurar evitar de emanar pensamentos negativos, né? Respeitar o nosso próximo, entender que muitas vezes quando nós temos os maiores problemas com os nossos próximos é porque a gente vê neles os nossos defeitos refletidos. Para pensar nisso. É uma grande verdade, sabe? E quando a gente vê, é difícil, é difícil. E entender também que nós não somos perfeitos. Então, antes a gente criticar, de vibrar negativamente pelo nosso próximo, tudo, entender se a gente não faz, de novo, né? Geralmente são os nossos defeitos, aquilo que mais nos desestabiliza é quando a gente vê os nossos defeitos repetidos no nosso próximo. Né? E saber que se o nosso próximo, porventura, em alguma situação, em algum assunto específico, se ele realmente estiver equivocado, se nós já conseguimos, de alguma maneira, superar aquela fase, aquele entendimento, e nós, quem sabe, né? A gente, naquele assunto especificamente, a gente é um pouquinho mais desenvolvido que ele, um pouquinho mais equilibrado, talvez, que ele. Vamos lembrar que em muitos outros assuntos, o inverso pode acontecer, dele ser mais equilibrado, mais avançado do que a gente. Então, da mesma forma como nós precisamos perdoar aquele nosso irmão daqueles fatos, enfim, deslizes que ele está cometendo, em muitos outros nós precisamos ser perdoados. Tá? E a gente pode diminuir a quantidade desses muitos outros que a gente precisa ser perdoado através da nossa reforma íntima. Tá? E nisso, o Espiritismo, de novo, nós somos felizados e está aqui, agraciados e está aqui numa noite de sexta-feira, escutando, discutindo a respeito de um tema espírita, porque o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. O Espiritismo, ele é doutrina, porque ele tem um conjunto de ensinamentos organizados de uma forma sequencial, né, em que explica todo o Novo Testamento, né, livre daquela figura do dogma. Né? O dogma, o que é? Olha, se você não fizer isso, você vai queimar no fogo do inferno para sempre. E acabou. Não tem mais conversa. Não, o Espiritismo ele explica tudo. A razão, a causa, a raiz de todas as coisas, como as coisas acontecem e quais seriam as atitudes que nós deveríamos procurar implantar, as modificações que a gente tem que fazer, a nossa reforma íntima, para a gente evitar que essas coisas aconteçam e que a gente possa evoluir como espírito eterno que somos todos nós. Né? Então,
o Espiritismo também é ciência, porque tudo que ele fala na questão da energia, né, como? Da vibração, tudo tal, ele explica isso de uma maneira científica, né? Vamos dizer, hoje, física quântica explica muita coisa do que a gente hoje fala em termos de espiritismo, tá? Então, ele também explica isso de uma forma científica, e ele junta esses dois aspectos da racionalidade, né? E nos une a Deus, na religião. Porque explica o nosso relacionamento com o plano espiritual de uma forma objetiva, direta, organizada e científica. Fé. Desenvolve a fé raciocinada. Né? Então, a gente que está aqui, a gente tem condições de fazer isso. Aí o esforço depende de cada um de nós. Né? E eu espero que ao término dessa nossa conversa de hoje, quando a gente saia daqui pensando no tipo de contribuição que a gente vai querer dar para que o nosso planeta passe desse plano de provas e expiações, né, desse estágio de provas e expiações que ele está hoje, para um planeta de regeneração. Né? E saber que, de novo, na espiritualidade não tem almoço gratuito. Tudo tem que ser conquistado. Né? E que nós tenhamos a boa vontade, a perseverança, o comprometimento de conquistar esse progresso. Porque fazendo assim, nós vamos estar sendo merecedores de habitar um mundo de regeneração, ao invés de continuar habitando um mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra. Tá bom? Bom, eu acho que o que tinha que sair da minha boca hoje era isso. Eu agradeço enfim, a todos vocês pela oportunidade de expor isso, no plano espiritual, por toda a intuição recebida para a realização dessa explicação. Até uma próxima oportunidade. Tá bom?